sim qualquer número de equipamentos elétricos. Além disso, as figuras não devem ser vistas com conotação espacial restrita. Deve-se notar, neste particular, que como uma mesma instalação pode eventualmente abranger mais de uma edificação, as massas devem necessariamente compartilhar o mesmo eletrodo de aterramento, se pertencentes a uma mesma edificação, mas podem, em princípio, estar ligadas a eletrodos de aterramento distintos, se situadas em diferentes edificações, com cada grupo de massas associado ao eletrodo de aterramento da edificação respectiva. Nas figuras são utilizados os seguintes símbolos. Na classificação dos esquemas de aterramento é utilizada a seguinte simbologia. Primeira letra, situação da alimentação em relação à terra. T igual um ponto diretamente aterrado. I igual isolação de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de um ponto através de impedância. Segunda letra, situação das massas da instalação elétrica em relação à terra. T igual massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto da alimentação. N igual massas ligadas ao ponto da alimentação aterrado, a em corrente alternada, o ponto aterrado é normalmente o ponto neutro. Outras letras, a eventuais, disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. S igual funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. C igual funções de neutro e de proteção combinadas em um único condutor ou condutor PEN. E esquema TN. O esquema TN possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São consideradas três variantes de esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção, a saber: esquema TNS, no qual o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos. Esquema TNCS, em parte do qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor. D. Esquema TNC, no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor, na totalidade do esquema. Nota: as funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas num único condutor em parte do esquema. Esquema de aterramento TNCS. Nota: as funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas num único condutor, na totalidade do esquema. Esquema de aterramento TNC, a figura 3. O esquema Twitter possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a eletrodo AS, de aterramento eletricamente distinto, AS, do eletrodo de aterramento da alimentação. Esquema de aterramento AIT. No esquema AIT todas as partes vivas são isoladas da terra ou um ponto da alimentação é aterrado através de impedância. As massas da instalação são aterradas, verificando-se as seguintes possibilidades. Massas aterradas no mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, se existente. Massas aterradas em eletrodo AS, de aterramento próprio AS, seja porque não há eletrodo de aterramento da alimentação, seja porque o eletrodo de aterramento das massas é independente do eletrodo de aterramento da alimentação. Aterramento temporário. O aterramento elétrico de uma instalação tem por função evitar acidentes gerados pela energização acidental da rede, propiciando rápida atuação do sistema automático de seccionamento ou proteção. Também tem o objetivo de promover proteção aos trabalhadores contra descargas atmosféricas que possam interagir ao longo do circuito em intervenção. Esse procedimento deverá ser adotado a montante, ou antes, e a jusante, a depois, do ponto de intervenção do circuito e derivações se houver, salvo quando a intervenção ocorrer no final do trecho. Deve ser retirado ao final dos serviços. A energização acidental pode ser causada por erros na manobra, fechamento de chave seccionadora, contato acidental com outros circuitos energizados, situados ao longo do circuito, tensões induzidas por linhas adjacentes ou que cruzam a rede, fontes de alimentação de terceiros, a geradores, linhas de distribuição para operações de manutenção e instalação e colocação de transformador, torres e cabos de transmissão nas operações de construção de linhas de transmissão, linhas de transmissão nas operações de substituição de torres ou manutenção de componentes da linha. Descargas atmosféricas. Para cada classe de tensão existe um tipo de aterramento temporário. O mais usado em trabalhos de manutenção ou instalação nas linhas de distribuição é um conjunto ou kit padrão composto pelos seguintes elementos: vara ou bastão de manobra em material isolante, com cabeçotes de manobra. Grampos condutores, para a conexão do conjunto de aterramento com os condutores e a terra. Trapézio de suspensão,
para elevação do conjunto de grampos a linha e conexão dos cabos de interligação das fases, de material leve e bom condutor, permitindo perfeita conexão elétrica e mecânica dos cabos de interligação das fases e descida para a terra. Grampos, para conexão aos condutores e ao ponto de terra. Cabos de aterramento de cobre, extra flexível e isolado. Trado ou haste de aterramento, para ligação do conjunto de aterramento com o solo, deve ser dimensionado para propiciar baixa resistência de terra e boa área de contato com o solo. Nas subestações, por ocasião da manutenção dos componentes, se conecta os componentes do aterramento temporário à malha de aterramento fixa já existente. Equipotencialização é o procedimento que consiste na interligação de elementos especificados, visando obter a equipotencialidade necessária para os fins desejados. Todas as massas de uma instalação devem estar ligadas a condutores de proteção. Em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal, em condições especificadas, e tantas equipotencializações suplementares quantas forem necessárias. Todas as massas da instalação situadas em uma mesma edificação devem estar vinculadas à equipotencialização principal da edificação e, dessa forma, a um mesmo e único eletrodo de aterramento. Isso sem prejuízo de equipotencializações adicionais que se façam necessárias, para fins de proteção contra choques ou de compatibilidade eletromagnética. A NBR 5410-2.2004, seção 6.4.8.6, que trata de ligação equipotencial, define em suas notas: a ligação equipotencial pode incluir condutores, capas metálicas de cabos e partes metálicas da edificação, tais como tubulações de água e eletrodutos ou uma malha instalada em cada pavimento ou em parte de um pavimento. É conveniente incluir as armações do concreto da edificação na ligação equipotencial. As características das ligações equipotenciais por razões funcionais, por exemplo, seção, forma e posição dos condutores, dependem da gama de frequência dos sistemas de tecnologia da informação, das condições presumidas para o ambiente eletromagnético e das características de imunidade e frequência dos equipamentos. Os condutores de equipotencialidade funcional que satisfazem as prescrições de proteção contra choques elétricos devem ser identificados como condutores de proteção. Todo o circuito deve dispor de condutor de proteção, em toda a sua extensão. Legenda: BEP igual barramento de equipotencialização principal, S igual condutores de equipotencialização. 1 igual eletrodo de aterramento, A embutido nas fundações. 2 igual armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da edificação. 3 igual tubulações metálicas de utilidades, bem como os elementos estruturais metálicos a elas associados. Seccionamento automático da alimentação. A medida de proteção por seccionamento automático da alimentação, que é prescrita na seção 5.1.2.2.4, destina-se a evitar que uma tensão de contato se mantenha por um tempo que possa resultar em risco de efeito fisiológico perigoso para as pessoas, durante uma falta de isolamento em um componente do circuito. Os efeitos fisiológicos devido à corrente de choque são apresentados na norma internacional IEC 60479-1. Para atender a esta prescrição, no caso de uma falta, um dispositivo de proteção deve interromper a corrente de falta em um tempo suficientemente curto para evitar que a tensão de contato se mantenha por um tempo longo o suficiente para ser perigosa. O recurso do seccionamento automático, que promove o desligamento do circuito em que se manifesta a tensão de contato perigosa, é usado quando a equipotencialidade não é o suficiente para impedir o aparecimento de tensões de contato perigosas. Isto ocorre quando o esquema de aterramento é TN ou Twitter. A medida de proteção por seccionamento automático da alimentação fundamenta-se nos seguintes princípios: massas e elementos condutivos, tensões de contato e tensão de falta, efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano, impedância do corpo humano. O princípio do seccionamento automático da alimentação, sua relação com os diferentes esquemas de aterramento e aspectos gerais referentes à sua aplicação e as condições em que se torna necessária proteção adicional são descritos a seguir. Princípio do seccionamento automático. Um dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente a alimentação do circuito ou equipamento por ele protegido sempre que uma falta, a entre parte viva e massa ou entre parte viva e condutor de proteção, no circuito ou equipamento der origem a uma tensão de contato superior ao valor pertinente da tensão de contato limite UL. Seccionamento automático e esquemas de aterramento. As condições a serem observadas no seccionamento automático da alimentação, incluindo o tempo máximo admissível para atuação do dispositivo de proteção, são aquelas estabelecidas nos itens 5.1.2.2.4.2, para o esquema de aterramento TN, em 5.1.2.2.4.3, para o esquema de aterramento Twitter, e em 5.1.2.2.4.4,
para os esquemas de aterramento IT prescritos na ABNTER 5410. Tempos de seccionamento maiores. Aí, independentemente do esquema de aterramento, admite-se um tempo de seccionamento maior que os tratados na linha B, mas não superior a 5S, para circuitos de distribuição, bem como para circuitos terminais que alimentem unicamente equipamentos fixos, desde que uma falta no circuito de distribuição, circuito terminal ou equipamento fixo, para os quais esteja sendo considerado o tempo de seccionamento de até 5S, não propague, para equipamentos portáteis ou equipamentos móveis deslocados manualmente em funcionamento, ligados a outros circuitos terminais da instalação, uma tensão de contato superior ao valor pertinente de UL. Tempos de seccionamento maiores. A segunda, da mesma forma, como indicado em 5.1.4.4, admitem-se tempos de seccionamento maiores que os máximos impostos por uma determinada situação de influência externa, se forem adotadas providências compensatórias. Proteção adicional. Se, na aplicação do seccionamento automático da alimentação, não for possível atender, conforme o caso, aos tempos de seccionamento máximos de que tratam as alíneas B, C ou D, deve-se realizar uma equipotencialização suplementar conforme 5.1.3.1. Nota: nas numerações 5.1.2.2.4.2, 5.1.2.2.4.3, 5.1.2.2.4.4, 5.1.4.4 e 5.1.3.1, são seções da norma NBR 5410 2.2004, portanto, para um melhor entendimento é importante consultar a norma.